Vamos lá. Ana Clara. Ana Caroline. Presente. Augusto. Camille. Presente. Presente. Emily. Enzo. Giane. Presente, Maria Lúcia. Tá. Giane. Presente. Heitor. João Gabriel. Presente. José Roberto. Presente. Júlia. Presente. Juliana. Não. Caroline. Casey. Presente. Maria Cecília. Olávio. Presente. Pedro. Raul. Ok, Raul. Sabrina. Presente, Maria Lúcia, cheguei, tá? Ok. A Juliana. Tá jóia, Juliana. Maria também, ok. Thales. Presente. Tainá. Presente. Vitória. Presente. Ok. Na aula anterior, na terça-feira, né, chuvinha, muita gente deu o golpe, né, no primeiro horário. Chuvinha boa para ficar na cama. Pessoal, para os que não estavam na aula anterior, nós combinamos a leitura do Contos Negreiros, que são aquela coletânea de contos que caiu Nossa, no vestibular da... Você deu uma lida, Juliana? É tão simplesinho. A linguagem meio pesada. já é muito bom. É, É muito bom. a linguagem é um pouquinho pesada, né? Eu gostei. Olha só, e Uhum. os temas também Mas são eu repetitivos, né? Assim, eu já dei uma lidinha também. Pessoal, vamos deixar marcada a data? As provas de vocês terminam no dia 28? Só um minuto, vamos conferir aqui. Alguém está com o calendário por aí? Abri aqui. As provas de vocês terminam dia 28, numa quarta-feira. Vamos fazer no dia 29, numa quinta-feira, pode ser? Vocês vão lendo nos intervalos das provas, porque ele é bem facinho de leitura, muito tranquilo de contexto, só a linguagem que é um pouquinho mais pesada, mas não é... Pode ser? Sim, não, talvez, ok. Pedro, bom dia. Acho que pode ser, Maria Lúcia. Pode ser? Então tá. Contos Negreiros. Maria Lúcia. Oi? Eu ia treinar, se a gente ficou com literatura do no projeto. No projeto. Você tem alguma ideia, assim, do que falar do Enem? Então, tô querendo falar um pouquinho do realismo do Machado de Assis, que é um tema que vira e mexe cai bastante. Realismo, naturalismo, cortiço. Mas a gente pode reunir para a gente conversar sobre isso. Mas a primeira ideia eu pensei nesse ponto, nesse item, que é um dos assuntos que mais caem. Uhum. Ou a gente fica mais por conta mais do Machado de Assis mesmo, falando da sua essência, da sua crítica, da sua ironia, das figuras de linguagem utilizadas por ele. Eu pensei no primeiro girar nesse contexto. Alguma sugestão? Não, só, assim, Não? queria saber mesmo o que você tinha ideia, assim, do Tá. que a gente ia falar. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguém tem? Alguém gostaria que eu falasse mais algum item? Assim, que já viu que caiu bastante, alguma coisa relacionada? Outra coisa também que é bom falar de interpretação de poemas. Também é um assunto que cai bastante.
O que Ô, procurar Maria no Lúcia, poema? Oi, eu Juliana. tava vendo um negócio de que mais cai em literatura. Eu acho que a sugestão que vocês podiam fazer do Luiz de Camões, né? Aquela interpretação daquele poema lá que cai demais, aquele trem. Os Lusíadas, né? Até dos sonetos de Camões também É, cai bastante. Eu pensei nessa vertente, interpretação de poemas no geral, assim. Fazer um apanhado de como interpretar poemas. Né? Mesmo das diversas áreas, dos diversos períodos literários. Eu acho que também seria interessante. Porque, na verdade, a literatura anda caindo muito mais em interpretação, né? Do que um conteúdo propriamente dito. no simulado que eu fiz, caiu foi mais é mais específico, né? Tipo, romantismo, arcadismo, cubismo, Caiu? futurismo. Olha, esse caiu. Uhum. Geralmente aparece menos, né? Mas às vezes a gente faz um compensado de poemas, interpretação de poemas, dicas de como interpretar poemas, assim. O que procura primeiro no poema, qual que é o caminho a ser seguido? Eu acho isso interessante. Porque aí também você está aberto a interpretar poemas das diversas fases literárias, né? Dos diversos períodos, das diversas escolas. Seria uma boa também. Mas eu vou definir e falo com vocês direitinho, Thales, que aí vocês já vão se organizando a vida também. Ok? Tá bom, então. Obrigado. Obrigada a vocês. Pessoal, acho que eu não coloquei presença para o Pedro. Vamos começar um conteúdo também que cai bastante, que é a questão da intertextualidade. Na aula anterior eu comecei só a contextualizar, mas o horário venceu. Nós vamos ter intertextualidade em língua portuguesa em literatura. Tá? E nós vamos agora, nossa intenção agora é trabalhar as duas intertextualidades. Eu vou ter intertextualidade na página 43 do livro e na página 109. Vocês vão ver aí que nós vamos ter os dois temas de intertextualidade. E aí, a gente vai trabalhar um pouco a intertextualidade generalizada, o intertexto, o interdiscurso, a forma de intertextualidade, e depois nós vamos chegar nesse contexto dentro da literatura, tá? Então, nós vamos ver que a intertextualidade, a semiótica no geral, ela também cai, vira e mexe, ela aparece em algumas questões, porque ela tem a relação com o contemporâneo. Por exemplo, quando eu coloco para vocês uma música na contemporânea, para você fazer uma interligação a uma escola literária, como eu coloquei algumas avaliações já, acredito que você se lembre, isso é uma intertextualidade. É a gente procurar alguma característica, alguma coisa que tenha a ver com aquilo, tá? Então, esse ponto ele cai bastante, principalmente fazendo a relação da contemporaneidade com a escola literária já estudada. Então, nós vamos focar nesses dois capítulos, na frente B, capítulo 5, e na frente D, capítulo 8. Nós vamos trabalhar esses dois capítulos, essas duas unidades juntas, módulo, né? Aliás, é capítulo. A fim de perceber essa intertextualidade em variados gêneros textuais, não apenas na literatura, tá? Para começar, eu vou abrir aqui, vocês vão abrir para mim na página 44, tá? Nós vamos começar. Deixa eu até escrever aqui, que eu não escrevi. Frente B, módulo 5. Quem quiser acompanhar. E frente D, módulo 8. Tá? Caso vocês queiram acompanhar, temos intertextualidade nas duas situações. Importante. Para se encontrar a intertextualidade, para se perceber a intertextualidade, é importante ter um vasto cardápio cultural. Como que você vai encontrar a relação entre um texto e outro
caso você não conheça o texto original, assim digamos, o texto raiz. Por isso que eu julgo importante nós conhecermos variados tipos de textos, de gêneros textuais distintos, tá? Principalmente dentro da literatura. Quando eu coloco assim, durante uma fala minha, nossa, você tem os olhos de ressaca. Alguém já ouviu essa expressão, olhos de ressaca? Alguns já ouviram. De onde ela é tirada? Capitu? Do Dom Casmurro. Quem nunca ouviu, não vai perceber a intertextualidade. Ótimo, João, exatamente. Bentinho julgava Capitu ter os olhos de ressaca. A ressaca é a ressaca do mar, né? Então, é importante, quanto maior for o seu cardápio cultural, quanto mais vasto for o seu conhecimento de textos variados, não só literários, maior vai ser a sua facilidade em perceber esses pontos relacionáveis entre os textos. Aí entra o nosso conhecimento de mundo, entra o nosso conhecimento anterior, né, o nosso conhecimento precoce, para nós conseguirmos chegar no ponto que a gente quer adquirir aí. Se vocês observarem, eu vou abrir o livro. O meu Bernoulli hoje, o meu Bernoulli não está normal. O de vocês está normal ou vocês nem tentaram entrar? O meu tá normal. O meu livro está abrindo diferente. Eu não sei se o problema é a que está comandando, né? Eu não sei o que eu fiz, que ele está abrindo esquisito. Vê sim. Às vezes é só no do fundamental. Olha lá. Será que vocês não sabem? Ah, agora deu. Deu. Página 44. Quero mostrar uma imagem para vocês que tem aí no livro. Vocês estão vendo o quê, gente? Me ajuda aqui, presta socorro para mim, por favor. O livro mesmo? Sim. Ah, eu tô... Foi mal, desculpa. Olha só. Observem essa imagem. Sai desse crush que é fria, amiga. Mas Frida, não podemos escrever assim. Então escreve aí, onde não possa amar, não te demores. Que relação intertextual que há nessa imagem? Observem que hoje a gente tem muitos memes, né? A gente simplesmente congela uma imagem, pega uma fotografia e acrescenta alguma frase. Essa intertextualidade atual que está sendo tão utilizada, muitas vezes, se você não conhece a figura que está sendo representada, não conhece a contextualização, a gente não consegue compreender a fundo o meme. O que está acontecendo aí? Sai desse crush que é fria, amiga. Mas Frida, não podemos escrever assim. Então, essa aí é Frida. Presta atenção no olhar, né? Na postura da foto. Extremamente olhando para o além, assim, pensativo. Que também é uma foto que vai contribuir para a escrita do meme. Sai desse crush que é fria, amiga.
E aí ela moderniza, né? Usa a palavra crush, um trágico típico do coloquial, sai desse crush amiga, uma linguagem coloquial. E aí a amiga volta ao tempo de Frida, faz essa retomada na linguagem. Onde não possas amar, não te demores. Ou seja, não demora naquele onde você não está amando, onde você não pode amar. Então, observem a relação aí da linguagem, da época de Frida, da linguagem utilizada por Frida, que Frida utilizaria, da contemporaneidade, que aí juntou esses dois pontos e formou-se um meme atual. Então, eu pego uma personagem um tanto quanto, vamos dizer assim, imprópria para a época, eu coloco numa modernidade agora, numa contemporaneidade, eu utilizo as duas linguagens. Observem a foto de Frida. Frida aqui está olhando para o além. Frida é como se não tivesse nem aí, né, para aquele crush da amiga dela, como se ela fosse irônica. E aí eu coloco uma contemporaneidade. Agora, quem não conhece Frida e sua história, a época em que ela foi produzida, que ela foi criada, foi um fenômeno, não vai conseguir compreender a fundo o meme. Isso é a intertextualidade, é a relação dessas situações a fim de gerar um novo gênero textual, no caso aqui o meme. Então a intertextualidade, ela não está presente apenas em textos literários, ela está presente também nas diversas situações das redes sociais que estamos vivendo. Todos os dias nós nos deparamos com textos intertextuais, né? Esses memes, então, são utilizados com muita frequência. Aqui eu tenho uma propaganda da Nike, que eu comecei a passar na aula passada, né? Quem não conhece o Abaporu, não sabe da sua importância, não sabe da relação do Abaporu, que são, a intenção do Abaporu é o quê? Deglutir a cultura, deglutir a cultura e mostrar que a nossa cultura brasileira perdura. E aí coloca o Nike. Olha só a ironia desse anúncio. O Abaporu, puramente simples, significa, né, foi um fenômeno na Semana de Arte Moderna, significa deglutição de outras culturas para mostrar que a cultura brasileira persiste. A cultura brasileira tem uma nacionalidade, ela tem uma estética, ela tem um estilo próprio. Só que eles querem mostrar a cultura própria, a deglutição de qualquer outra arte para fortalecer a cultura brasileira com a Nike, que não pertence, que não é um anúncio brasileiro. Entenderam a intertextualidade aí? Tá? Essa é o ponto-chave. A gente perceber a ironia, a crítica, através dessa interligação entre os dois textos. Aqui eu coloquei, então, a Mona Lisa, né, que é alvo de textos intertextuais aí, das diversas formas. Ô, Maria Lúcia. Pode falar. Intertextualidade é função da linguagem metalinguística? Ou não tem nada a ver? A metalinguagem é o texto falando do próprio texto. Então, por exemplo, o dicionário serve para quê? Para você encontrar palavras e seu significado. Então, eu utilizo a palavra para explicar o significado da própria palavra. Isso é a metalinguagem. É o poema, um poema, por exemplo, falando do próprio fazer poemas. Isso é a metalinguagem. Eu desenhando alguma coisa. Entendeu? No meu desenho está lá a Maria Lúcia desenhando. Isso é a metalinguagem. É o texto falando do próprio texto. A metalinguagem é uma função da linguagem. A intertextualidade é a relação implícita na nossa cara ou explícita de dois ou mais textos. Então, aqui, Juliana, a Mona Lisa é a verdadeira. Aqui eu tenho a Mônica. Nossa, que coisa bonita. Eu tenho a Mônica. Então, eu peguei
a história em quadrinhos, uma personagem famosa de Maurício de Souza, fazendo uma pose em um contexto igual a Mona Lisa, é uma intertextualidade. É a relação entre a Mona Lisa e a Mônica imitando. Aqui eu tenho... Alguém lembra dessa obra aqui? Das vanguardas europeias? Vocês devem ter estudado ano passado. Vocês estudaram as vanguardas, né? Que antecedeu a Semana de Arte Moderna. Então, essa obra aqui, surrealista, que antecedeu, baseado na Mona Lisa. Então, tem uma relação entre as duas obras. Isso é intertextualidade. Eu tenho uma propaganda do Bombril, alguém que está imitando Mona Lisa, que também eu tenho uma relação entre as duas. Qual que é a relação que eu tenho? A posição, o pano de fundo, a contextualização. Isso eu encontro um ponto em comum entre as duas. Já a metalinguagem não é um ponto em comum entre os dois textos. A metalinguagem é um texto só, falando dele mesmo. Entendeu a diferença, Juliana? Deu para entender um pouquinho? A metalinguagem é o texto falando dele mesmo. É um texto único, ele não precisa de outro texto para se referir. Ah, tá. A Entendi. intertextualidade é a correlação entre dois ou mais textos. A metalinguagem, ele é único, não precisa de outro. Tá? Então, isso é a intertextualidade. É você encontrar algo parecido, falar, ué, mas eu já ouvi o ritmo dessa música antes. Parece que essa fala é engraçada, eu já ouvi essa fala antes. Tá? Isso é intertextualidade, quando você parece que já viu algum ponto antes. Pessoal, tipos de intertextualidade. Nós vamos ver as intertextualidades baseadas, de novo, nos gêneros textuais diversos, tá? Isso aqui pode acontecer na literatura ou não. Primeira delas, a referência. É uma interferência explícita, tá? Nome de um autor ou de um personagem. É uma referência. Então, eu digo assim, segundo Monteiro Lobato, tal, 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 tal. Segundo fulano de tal, 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 tal. É uma referência explícita. Ou eu digo, segundo Machado de Assis, Capitu tinha os olhos de ressaca. Então, eu dei uma referência bem explícita. Todo mundo sabe que eu estou me referindo a Machado de Assis. Isso são as referências. Agora, a alusão é quando eu faço uma comparação indireta. É quando eu cito uma menção bem sutil. Não é bem explícita. Ou pode ser de um autor ou personagem de um livro, por exemplo. Né? Se na minha... Por exemplo, teve uma novela da Globo que tinha uma personagem chamada Capitu. A personagem Capitu de Machado de Assis e da novela da Globo não tinham características em comuns, tá? A Capitu da novela, não sei se vocês já ouviram falar, a Capitu da novela, ela era uma garota de programa, o que Capitu de Machado de Assis não é. Mas a colocação do nome Capitu nessa personagem da novela foi proposital, ou seja, fez apenas uma alusão ao personagem de Machado de Assis. Não foi uma referência, porque não foi algo explícito baseado no personagem de Machado de Assis. Foi só uma alusão, porque foi só apenas o nome, foi algo, quem não conhecia não ficou sabendo. Foi só uma alusão. Tá? E a citação é a reprodução exata da fala. Então, eu abro o livro de Machado de Assis, copio igualzinho, aquilo ali é uma citação. Eu apenas não me refiro a ele utilizando as minhas palavras. Eu copio idêntico. Então, vamos recapitular. Referência é quando eu cito o que ele disse com as minhas palavras. Alusão é quando eu faço uma sutileza, uma apresentação bem sutil, só de um personagem ou só de um nome, não falo referente do que ele fala. E a citação é quando eu faço idêntico, copio igualzinho. Tá? Esses são 3 tipos de intertextualidade. Olha aqui. Uma pedra no meio do caminho. E agora? Alguém já ouviu esse poema?
Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho prático. Aí ele pulou a pedra e seguiu meio que o caminho. E aí, gente? O que é isso? Alguém já ouviu alguma coisa parecida? Uma pedra no meio do caminho? Vamos lá? Uai, todo mundo. De quem é? Lembra? É do Carlos Drummond? Exatamente. O que Carlos Drummond fez com a pedra no meio do caminho? Ele fez um poema. Ele fez um poema. E aí, o que o passarinho fez? Citou o poema de Carlos Drummond de forma indireta e continuou seu caminho. Qual o tipo de intertextualidade presente nesse texto aqui, nessa história em quadrinhos? Referência, alusão ou citação? Eu acho que é alusão. Ele cita de forma sutil ou ele cita um pouco mais com fortaleza? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Ele só faz uma alusão ou ele faz também uma referência? Ele fala de quem é o poema? Ele fala de quem é o poema? Não, ele não fala. Não, ele não fala. Ele fala que existe um poema? Também não. Ele fala, se eu tivesse talento, eu faria um belo poema. Então, eu tenho apenas uma alusão. Aqui. Exatamente, Ana Carolina. Certinho. Isso aqui é uma alusão. Por quê? Ele fez uma referência indireta, mas ele não deixou explícito que existe um poema de Carlos Drummond que ele queria ter feito um igual, só que ele não é um poeta, ele é um pássaro, eu vou seguir o meu caminho. Tá? Então, ele fez uma alusão. Para quem conhece o poema, vai conseguir encontrar a semelhança entre as duas histórias. Continuando agora. Para cá. Olha só. Paráfrase é a reescrita de um texto sem modificar a ideia central. Gente, a paráfrase é algo mais importante que tem para se fazer, que vai ajudá-los não só na intertextualidade, mas você tem que fazer uma redação e lá no texto base tem algo que você queria colocar uma relação dentro do seu texto. Você não pode copiar, você pode fazer a paráfrase. Ah, eu vi uma resposta que eu queria colocar essa ideia no meu trabalho. Você não pode copiar, mas você pode parafrasear. O que é a paráfrase? Eu vou chegar aqui e vou contar uma história para vocês. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho que tinha que levar doces até a casa da sua avó. No meio do caminho, ela encontrou o lobo mau, que fez desviar do caminho certo, e o lobo mau, então, chegou na casa da vovozinha antes. E aí eu digo, Sabrina, conta pra mim essa história que eu acabei de contar. Vai, Sabrina, conta aí, resumido. Sabrina? Oi, Maria Lúcia. Vamos lá, conta essa história brevemente do jeito que como eu acabei de contar, com as suas palavras. Do Chapeuzinho? Só o comecinho, pelo menos. Bom, mamãe mandou a menina levar doces pra vovozinha e no meio do caminho ela acaba encontrando um lobo mau que tenta enganar a menina. Exato, Fazer ela tá bom. pegar outro caminho. Sabrina contou a mesma história que eu, mas ela utilizou as mesmas palavras que eu. As palavras foram diferentes. Isso é parafrasear. Eu contei uma história, você vai e me conta a mesma história utilizando as suas palavras, tá? A ideia da história é a mesma.
se eu terminar de contar e a Sabrina terminar de contar, o começo e o final serão os mesmos. Só que as palavras utilizadas foram diferentes. Isso é a paráfrase. Tá? Deu para entender, gente? O que é uma paráfrase? Então eu digo assim: parafraseia para mim tal história. Reconta para mim com as suas palavras a história, utilizando as suas palavras. Isso é parafrasear, tá? Paródia. A paródia é a reescrita de um texto modificando a ideia central. Então, eu faço uma crítica do que eu quero fazer, do ponto que eu quero me apegar, só que eu utilizo, por exemplo, em uma música, a melodia, o ritmo. Eu utilizo em uma história a contextualização, eu mudo alguma coisa, eu faço a reescrita, mas modificando a ideia central. O final de Chapeuzinho Vermelho não vai ser o mesmo. Ah, se eu colocar uma menina com capuz vermelho, a mãe e o lobo mau, lá dentro da cidade. Ao invés de acontecer na floresta, a história acontece na cidade. A menina não tem que levar doces à avó. É o lobo que vai visitar a mãe. Eu peguei os 3 personagens centrais, coloquei em um outro contexto, coloquei numa outra história. Isso é uma paródia. Tá? A paródia é quando você relaciona alguns aspectos, mas inseridos em uma outra contextualização. Você muda completamente a ideia central. Tá? Isso é uma paródia. E a paródia geralmente vem acompanhada de uma crítica. Lado favorável ou lado desfavorável, tá? Pastiche. Acho que tinha um exemplo de pastiche aqui. Ai, agora eu não sei se não. Acho que é na 109. O que é a pastiche? É uma obra literária ou artística em que se imita o estilo de outros autores, sejam pintores, escultores, escritores ou músicos. A pastiche a gente conhece muito. Por exemplo, vamos colocar aqui na música. Deixa eu pensar alguém. O que vocês gostam de ouvir? Vocês ouvem sertanejo? Vocês ouvem pop rock? O que vocês ouvem no dia a dia de música? Para eu conseguir achar um exemplo. Funk. Funk? O que vocês ouvem? Funk? Não sei dar exemplo de funk, não. O que vocês ouvem, gente? Sertanejo, aí nós ouvimos. Sertanejo? Então tá. Deixa eu dar um exemplo de sertanejo, então. Ah, já sei. Gustavo Lima. Acredito que quem gosta de sertanejo, então, ouve Gustavo Lima. Gustavo Lima. Há um tempo atrás, ele começou um sertanejo que tem um toque mais musical no fundo. Parecendo uma... Não é viola, né? Porque não é raiz. Uma guitarra no fundo. Se vocês observarem, várias músicas do Gustavo Lima até então, essas mais novas, tem esse toquezinho musical. Vocês estão sabendo o que eu estou falando? É bachata que chama. Ai, muito obrigada. Espanhol. Como é que chama? Bachata. Bachata? Como que escreve bachata? B-A-C-H-A-T-A, bachata. Ah, com C-H? É. Bachata. Isso é um instrumento musical? É, tipo, aquele tamborzinho, tipo, é meio mexicano, sabe? Assim. Entendi. Obrigada, Keise. Então, aquilo ali, alguns outros artistas já começaram a inserir em sua música. E aquilo ali é a pastiche. Então, eu peguei um estilo que foi, não sei se foi criado por ele, mas foi iniciado pelo Gustavo Lima aqui no Brasil, que eu tenho ouvido, pelo menos, e algumas outras duplas fazem aquele segmento, tem aquele estilo. Isso é pastiche. Não é uma cópia, mas eu faço o estilo parecido. Por exemplo, a bossa nova. A bossa nova é um ritmo extremamente brasileiro, né? Juntamente com a MPB. Então, aquele estilo, ele foi utilizado por outros cantores posteriormente. Isso é pastiche.
tá? Vamos pensar na literatura mais propriamente dita, mais nos textos mais palpáveis. Eu produzo um poema, por exemplo, estilo Carlos Drummond, falando mais da vidinha simples, da linguagem simples. Aí vem um outro autor e utiliza o mesmo estilo, até que você se confunde. E aí, é do Carlos Drummond ou não é? Essa música é do Gustavo Lima ou não é? Isso é pastiche. Você utiliza o estilo, o toque, a sutileza, ou um tipo de linguagem utilizado, ou um ritmo musical utilizado. Isso é pastiche. Tá? É quando alguém cria um estilo e as pessoas vão lá e copiam. Tá? É como fala assim, nossa, fulano inventou tal estilo, todo mundo foi lá e copiou. É isso que é pastiche. Ok? E a bricolagem? A bricolagem é um pouco menos utilizada, que é a junção de vários textos. Então, eu pego, por exemplo, um trecho de uma música com um trecho de outra música, com um trecho de um poema e formo um novo poema. A bricolagem parece o dadaísmo, assim, né? A confusão junção de vários textos, tá? Isso é a bricolagem. Vamos a alguns exemplos. E aí? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Alguém já ouviu esse poema? Alguém já ouviu esse poema? Esse poema aqui tem o autor, né, de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira pertence à primeira geração modernista. Então, esse poema, eu peguei a essência do poema, transformei em uma história em quadrinhos. Qual que é o tipo de... Rapidinho vai cair. Qual que é o tipo de intertextualidade eu tenho nele? O poema é o mesmo. Eu mudei o gênero textual. Bora, rapidão que vai cair. Paráfrase? Paráfrase. Que é o único que mantém a essência do texto. Eu mantive a ideia do Manuel Bandeira, que viu um bicho mexendo no lixo, no lixão, e quando viu não era um bicho de verdade, era o próprio homem. Tá?